Eu espero até agora. Vamos entrar então no homem. No homem. Papo polêmico. Renato Portaluppi. Que o pessoal diz que tu odeia o Renato, que tu taca pau no Renato porque tu não gosta dele, ele fez alguma coisa contigo, te processou, sei lá. A gente quer saber, tu realmente não gosta do Renato? O que tu tem contra o Renato que tu aparece pra criticar ele e o pessoal fica mordido quando tu fala do Renato? Tá. Porque até então, né, o Renato tinha ganho aí o Gauchão e tudo mais, e tu não tinha feito vídeo falando bem do Renato. Mas fiz também. Fiz. É, daí o pessoal tinha comentado. não aparece ninguém pra falar nada, só que daí, é. tipo assim, daí não dá repercussão. É. Só que quando tu fala, tu vai criticar, porque, pô, a gente teve maus resultados, tu criticou e aí o pessoal veio. Bem em cima que ele só Sim. aparece pra criticar, e aí? Cara, assim, ó. Cara, com o advento da internet, hoje em dia as pessoas não têm mais aquela opinião pessoal. Hoje em dia tem as correntes de opiniões. E a grande massa, assim, segue uma corrente. O Esperoto odeia o Renato, eu vou nessa. O cara não sabe de nada da minha história de vida como repórter, como torcedor. Não sabe que nesse dia contra o Peñarol eu tava lá e o Renato lá fez eu virar fã dele, né, cara? Não sabe que durante muito tempo eu acompanhei o Renato como repórter. Eu tava dentro de campo quando o Renato ganhou o primeiro título dele como treinador lá no Orlando Scarpelli. Eu tava do lado dele, ele chorando, ajoelhado, quando o Roger fez o gol contra o Figueirense. Porra, eu tava feliz pra caramba por ele. Eu estive dentro de campo quando ele perdeu pra LDU também, nos pênaltis do Maracanã, aquela tragédia, digamos assim, do Fluminense da Libertadores. Eu cobria o Fluminense, tinha resenha com o Renato. Cara, eu não tenho absolutamente nada contra o Renato. Nada. É que é muito difícil as pessoas conseguirem discernir e separar. Pra mim, o Renato hoje ele é um crachá de técnico. Ele não é o Renato, cara. Porque ele tem que fazer a função dele e eu analiso o desempenho dele como se fosse o João, o Antônio, o Francisco. Eu consigo ter esse desprendimento 100% sem emoção. Cara, foi assim com o Filipão, foi assim com o Roger. E é assim. Ele é treinador do Grêmio. Ele é pago pra treinar. Então, quando ele bota o Thiago Santos no time, eu vou criticar. Não é porque ele é o Renato que ele tá certo. Ele erra. Ele também erra. Acerta muito, mas também erra muito, cara. Então, eu tô ali pra fazer uma leitura sem emoção, cara. Sem emoção. E quando a gente descobre algumas coisas também, que daqui a pouco, puta merda, não queria ter nem descoberto. Eu vou falar, velho, porque a minha função ali é ser primeiro jornalista, depois identificado com o Grêmio. Com o advento da internet, mais uma vez, tem muitos canais de Grêmio. As pessoas muitas vezes confundem o canal do torcedor gremista, de abrir um canal para ser torcedor do Grêmio, com o canal de um cara que vem de uma carreira jornalística, que tem um comprometimento profissional, que é formado em jornalismo, que tem regras a seguir com a profissão, com a idoneidade, com a verdade, com até às vezes uma investigação mais profunda de algumas coisas, que eu tenho um comprometimento com a minha pessoa, com a minha ética profissional de falar, cara. Doa quem doer. Não me interessa se é o Renato, se é o João, se é o Pedro. E é muito difícil pro torcedor conseguir entender isso. Porque o torcedor, na maioria das situações, ele tá embebido na idolatria. No gremismo, obviamente, mas na idolatria de um cara que é um ídolo, com certeza. Que é um ídolo. Mas que, eu repito, mas não adianta eu repetir. Eu não analiso o Renato, eu não tenho nada contra o Renato, a pessoa do Renato, acho ele um figuraço, mas o Renato erra muito. O Renato foi um dos responsáveis pela queda do Grêmio. Eu acho uma injustiça tu dizer que o cara que estava ali quando o Grêmio caiu é o responsável. Eu saí. Não, cara, o Renato ajudou a construir o rebaixamento do Grêmio, velho. Com aquela história de trazer aquele monte de velho, deu prejuízo pro Grêmio. O Renato, quando saiu do Grêmio, ele vinha de uma sequência terrível de resultados, de vexames, de goleadas. Era um Grêmio lomba abaixo. Desde 18, depois da Recopa, o Grêmio só andou lomba abaixo. E o torcedor tava enxergando aquilo ali. Só que eu tava dizendo, o Grêmio tá indo pra um lugar perigoso. O Grêmio tá tomando goleada do Flamengo, agora o Grêmio toma goleada do Santos, o Palmeiras ganha uma Copa do Brasil passeando em campo treinando, faz gol a hora que quer. O Grêmio foi desclassificado de uma pré-Libertadores com o Del Valle, que era um Zé Ninguém. A LDU dá rodeando o Grêmio em casa. Só um pouquinho. Vou continuar agarrado no Renato. Eu tenho que analisar o que tá acontecendo, cara.
Não é o Renato, é o treinador do Grêmio. E dessa maneira eu analiso. Não tenho nada contra o Renato. Absolutamente nada contra o Renato. Agora, o Renato tem erros, porque para mim são erros assim crassos, cara. São erros crassos. Muito torcedor também enxerga isso. E concorda comigo e diz, não adianta, Esperoto. Os caras estão apaixonados e não adianta tu falar. Mas... E o torcedor é muito volátil, né? Porque quando eu falei ali e tal, o pessoal me queimou, né? Me crucificaram. Mas aí o Grêmio tomou 4 do Palmeiras, quando tu vai ver as redes sociais, todo mundo fala Renato. Daqui a pouco ganha o Grenal, Renato Deus. Então assim, a torcida ela vai do céu ao inferno de um jogo pro outro. Uhum. Eu procuro analisar de uma maneira mais ampla. Como tá o Grêmio. No Gauchão, por exemplo, quando tava aquela nuvem azul de felicidades do Soares metendo gol e Recopa Gaúcha, eu dizia, o Grêmio não tem lateral. Os caras, sai daí, ô secador. Secador, tu não é gremista, tu não tem que usar a camisa do Grêmio. Dizia, o Grêmio não tem lateral. Eu tô pensando lá na frente. Eu tô pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu não tô pegando o gauchão de referência. O Grêmio continua com o seu problema mais grave, que não consegue resolver desde Edilson e companhia. Não tem laterais. O Fábio, ele tem um porte físico de jogador de pife, tem meio média altura, não marca. Do outro lado, um ex-jogador, entre aspas, o Reinaldo, não tem mais saúde para ser um cara que vai enfrentar um Brasileirão a longo prazo, uma carreira longa. Tu tá secando. Cara, aí começam a aparecer as falhas. Aí, não presta fulano. Eu falei, pois é, né, cara? A gente tava vendo antes isso. Kahneman tá exposto. A zaga do Grêmio estoura no Kahneman. Ele tá tipo louco, correndo pra um lado pro outro, vai pro meio campo, volta pra cá. Estoura, o Kahneman não... Aí que eu fico louco, cara, porque falar mal do Kahneman é que eu não admito. Porque eu falo que o Fábio não presta, que não tem lateral, me xingam. Aí o cara vai lá e queima o Kahneman. Só toma amarelo. Se ele não rouba aquela bola aí pro Soares fazer o gol do Grenal, aquele bote dele ali, o Kahneman é uma instituição dentro do Grêmio, cara. Joga muita bola, só que ele tá se vendo... Não tem mais Jeromel pra ele, né? Então ele tá assim, cara... Ele chega atrasado porque ele tem que estar em tudo que é lugar, ele tá correndo que nem louco, acaba tomando cartão. Sobre isso, mesma leitura que a gente tem. A gente falou ontem. Então assim, estourou no Kahneman uma bomba, cara. Estourou no Kahneman. Enfim, cara, a questão do Renato, assim, ó, nada contra o Renato. Nunca tive. Então por que eu vou ter... Por que, cara? Tem o que contra o Renato? Tipo, tu coloca o Renato como teu ídolo, como gremista? Ou cara, não? Eu coloco não tão no patamar que colocam. Tipo, uma estátua. Tu acha que não merecia ter uma estátua? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém pedir uma estátua, né? Uma estátua que pediu pra ganhar, encheu o saco pra ganhar, mas tudo bem, beleza. Se tu fosse presidente, tu não daria. A circunstância, talvez ali no momento, sei lá, o cara tá ganhando. Porque ganhou como jogador, como treinador, tudo bem, beleza. Tirou o Grêmio numa seca de títulos. Tá. Mas, cara, eu considero vários jogadores do Grêmio como ídolos, cara. O Mazzaropi fez defesas naquela Libertadores, que se não tivesse feito um pênalti que ele defendeu, que classificou o Grêmio. Enfim, vários outros que fizeram gols. Porra, por que ninguém fala do César e do Caio contra o Peñarol? Porra, o cara meteu um gol de cabeça no final, deu o primeiro título da Libertadores. O cara é chotado, ninguém fala do cara. É ninguém. Então, eu acho assim, ó, o Renato fez 2 gols no Mundial, beleza. Porra, gigantesco. Mas a disparidade da idolatria para outro que é renegado, como se não existisse, e fez um gol do título de Libertadores, que possibilitou o Renato ir pro Japão, ninguém fala. Então, assim, é muito ao céu, muito pro inferno pros outros. Cara, Paulo Isidoro fez muito gol, jogou muita bola naquele Brasileirão. Baltazar foi um monstro, entendeu? Tem vários jogadores, Mazzaropi é um monstro. De Leon, Tarciso. Os caras fizeram muita coisa para possibilitar o Renato ir pro Japão, cara. Então, assim, ó, o que veio antes e também o que veio depois, tem outros jogadores que eu considero tão ídolos quanto, talvez um pouco menos, porque era o Mundial do Renato, mas eu não consigo botar o Renato como o maior, o único ídolo. Cara, tem gente lá dentro, o seu Verardi, 50 anos de Grêmio, que era meu amigo, fez tanta coisa pelo Grêmio, cara. E tem um livro dele que ele autografou e eu li. Eles construíram esse clube, cara. Eles construíram esse clube assim, ó, de uma época em que tu pegava uma caixa de sapato com dinheiro e ia pro Uruguai contratar o De Leon, e os caras iam de ônibus, entendeu? Então essa gente toda pra mim construiu o Grêmio. São Coffee, Filipão. enfim, Eldorado, Filipão. Cara, é muita gente. Eu não consigo personalizar em uma pessoa, cara, o tamanho do Grêmio. Sim. Não tem como.
É muito pra uma pessoa ser o único, o maior, o total, o único, entendeu? O mega. Tem muita gente que fez a história do Grêmio, cara. O Renato é um deles, mas tem muita gente. Então, pra mim, o Renato é assim o ídolo. Mas eu acho que, pra mim, pelo menos, eu considero ele muito ídolo e diferente dos outros, pelo fato dele ter ganho como treinador Sim. e como jogador, que é um feito que no futebol, cara, se tiver 3... É difícil, é complicado. difícil isso. O Galhardo lá no River, né? São pouquíssimos, então eu acredito que seja por esse motivo. Sim. Mas, obviamente, a disparidade que tu fala, que, pô, o Renato... Esquecimento dos outros. Tem que ter, tem que lembrar. Realmente, tem gente que nem sabe quem é Tarciso, por exemplo, Sim. né? Então eu acho que isso Eu falo até realmente... dos gols de título. Gols de título. É. César e o Caio, Libertadores. Não, Sim. O cara tava de cadeira de roda. Eu tenho uma foto com o time da... Eu tenho uma foto na arena com o time campeão do mundo agora, alguns anos atrás. E ele de cadeira de rodas, o Caio. Uhum. E eu abraçado nele. Até já faleceu o Caio, né, cara? E tava ali todo o time campeão do mundo. A gurizada olha aquilo ali, assim, cara, e... Nem sabe quem é o cara, velho. Quem é esse cara de cadeira de roda aí? Bah. Esse cara fez o gol do primeiro Libertadores. Sabe quem é que fez um dos gols? Aí vamos polemizar. Sabe quem é que fez um dos gols do título, do primeiro título da Copa do Brasil? Assis. É verdade. Abriu o placar. É verdade. Então tem coisas assim que, enfim, cara. Eu vivi muito a história do Grêmio, cara, na arquibancada. Eu tive muitos ídolos no Grêmio. Eu acho o Renato um ídolo, com certeza. Tem a questão de ser treinador. Mas pra mim o Grêmio é feito de muitas mãos, de muitos pés, de muita gente, de muito empenho, da torcida principalmente. E não tem como eu botar na conta de um cara só. Pra mim, mesmo sendo treinador que venceu, e não tem como eu botar o tamanho e a grandeza do Grêmio Nenhuma pessoa. numa pessoa só. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.